Bora lá, eu sou o Fernando e hoje eu vou conversar com o Felipe. E primeiro deixa eu te falar um negócio que eu acho que é bem importante para você, porque para mim foi certamente. O Felipe ele é o nosso especialista na parte de gestão financeira, tá? Ele fala muito de blindagem, de como você lida com imprevisto, tal, tal, tal. E o que me chamou a atenção no Felipe, ontem até a gente estava fazendo um bate-papo e eu falei isso para ele, que ele traz numa linguagem simples, numa linguagem funcional, algo que é extremamente importante. E por muito tempo eu tive contato com um dos líderes do Brasil nessa área e ele nunca me convenceu da importância. E o Felipe, trazendo essa maneira prática, direta e simples, conseguiu realmente quase me converter para o tema dele, e é por isso que a gente colocou na mentoria um braço financeiro, porque isso é uma das dores dos empresários, é uma das dores dos empreendedores, desde o nível básico, pô, de não saber separar pessoal profissional, às vezes até um nível um pouco mais avançado, de ter um colchão financeiro que garanta sustentabilidade do negócio como um todo. Fê, se apresenta aí pra galera. Fala, Fê, obrigado aí pelo convite, por estar aqui, né? Meu nome é Felipe Natti, né? Tenho 33 anos, trabalhei desde os meus 18 no mercado financeiro, nas duas maiores instituições privadas do Brasil, né? Uhum. E, cara, quando eu aceitei o convite da empresa ser um consultor financeiro, foi por questão de propósito, né? A gente acreditar, poxa, eu era gerente de contas, né? Atendia vários leques da situação financeira da pessoa, e hoje eu vou para um assunto específico, né? Que é o quê? Você se blindar, pensar no futuro, né? E auxiliar aí a tão sonhada independência financeira, né? Porque hoje, se você for parar para analisar aí, quantas pessoas, com percentuais aí você pode trazer, né? Quantas pessoas são independentes financeiramente Eu imagino que seja no Brasil? pouquíssimos. São ínfimos, né? Pequeno mesmo, né? Segundo os dados do IBGE, é apenas 1%, entendeu? O restante depende do governo. Mas, poxa, aposentou, não vou depender do governo? Legal. Você tem um padrão de vida X, né? Vai 20, 10. Quando você vai teto máximo, você já ouviu falar quanto que é? Tipo, 5 salários mínimos. Enfim, como que você vai se manter? Então, você reduz o padrão. Então, isso não é legal. Então, hoje eu trabalho mais com propósito, auxiliar a pessoa na dor dela, né? E se blindar de certa forma, né? Para os riscos imprevistos que a vida pode nos trazer aí. E eu queria agradecer já, né, por fazer parte desse time aí. E, poxa, desde o início a gente conversando, trocando ideia, como clientes, né, amadureceu uma amizade aí muito grande aí. Obrigado, viu? É isso aí, eu que te agradeço, e, ó. Eu te convido realmente para você pegar papel e caneta. Você vai perceber que eu sempre tô com o meu caderno de capa preta, porque, pô, aqui eu anoto realmente todas as ideias e você vai realmente notar que durante a conversa várias fichas vão caindo e eu vou anotando, porque isso alimenta a minha árvore de ideias, que você vai poder realmente entender o que é árvore de ideias quando assistir o módulo de produtividade pessoal. É, Fica esse convite e eu queria entrar no primeiro tema, que é até antes do que a gente combinou, tá? Que você falou de independência financeira, né? Isso. Que apenas 1% da galera, das pessoas, pelo IBGE, tem independência financeira. Exatamente. Para quem está assistindo aqui, tá? De repente não sabe o que é independência financeira. O que é independência financeira? Como você explica isso? A independência financeira, a gente pode ser um pouco mais objetivo, né? Tá? Hoje, você trabalha para correr atrás do dinheiro, certo? Sim. A independência financeira é o contrário. É o dinheiro trabalhar para você. Você Legal. ser autossustentável, vamos falar assim. Aquele negócio, trabalho literalmente por prazer, não por obrigação. Ah, Felipe, você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço, faço de paixão, né? Gosto de atender. Mas se eu não quisesse levantar hoje, né? Tipo, quero ficar segunda-feira, vou me dar o dia off. Hoje eu não posso porque eu não tenho essa independência financeira. Uhum. Não tenho ela por completo, entendeu? Então eu sou obrigada a construir,
atender os meus clientes, vir atrás, né, buscar o dinheiro, né, e sempre pensando assim, lá na frente, eu não quero me preocupar com isso. Então a gente até fala na primeira aula, né, que a gente dá, eu no caso dou 2 lições para o pessoal fazer. A primeira, com qual idade você quer chegar à sua independência financeira? Legal. Pô, Fê, por que você fala qual idade, né? Não sei se você já ouviu, você deve... já ouviu, certeza, né? Síndrome de Alice, né? Uhum. Alice nos Países das Maravilhas. Uhum. Qual caminho você quer? Qualquer um, se qualquer caminho Não serve, entendeu? Então, vamos colocar um objetivo. O primeiro é esse. O segundo, você já está fazendo alguma coisa para alcançar essa independência financeira? Tô, legal, parabéns. Um planejamento financeiro é bom aquele que se faz, não aquele que você deixa no papel. Legal. Ah, vou me planejar, vou criar metas, legal, mas tem que colocar em prática. Já estou fazendo, show de bola, vamos alinhar para ver se está correto. Não estou fazendo, então vamos começar, que a princípio você tem que ter. E você sabendo a idade que você quer, não precisar correr tanto, né, atrás da grana, buscar, você já vai ter um norte, o que você tem que colocar todo mês ali naquela reservinha para lá na frente desfrutar disso, né? E outra lição de casa que eu dou ali, né, falo, é justamente você fazer uma selfie financeira. O que é uma selfie financeira, né? Selfie financeira nada mais é que você pegar um papel, uma caneta azul, uma caneta vermelha. Começa a anotar tudo que você gasta. Tudo, desde aquela moedinha que você deu no farol ali, coloca lá. Você tem que colocar como vermelho, tá saindo. Ah, é doação? Legal. São pilares de construção que você faz, né? Por exemplo, eu li, eu não me recordo do livro que eu li, que quando você vai educar um filho, você pode demonstrar três situações para ele, né? Você dá 3 cofrinhos para ele. O primeiro, e por que eu falo que você tem que comprar? Desculpa, só um parênteses aqui. Porque a criança, ela tem que ver a grana. Ela tem que ver o quão é suado. Legal. Ah, não encosta no dinheiro porque o dinheiro é sujo. Meu, você tá falando para a criança não encostar no dinheiro porque o dinheiro é sujo, você tá falando para ela não ter o contato com aquilo, ela tem que ter. Ela tem que lavar a mão depois, mas ela tem que ter esse contato com o dinheiro. E quando você compra essa ferramenta, 3 cofrinhos, você vai ensinar ela que, é o dinheiro que ela vai gastar no mês, fazer a manutenção dela no mês. O segundo cofrinho é o dinheiro que ela vai guardar e o terceiro é que ela vai doar. Chega no final do ano, né? Aí essa grana a gente vai doar para algum campo. Eu li, né? Comecei a fazer isso justamente esse mês, inclusive, né? Legal. E assim a gente vai construindo, né? Algo sólido, vai ensinando, né? A Lívia de uma forma indireta, né? Hotel ainda não dá, tem 3 semanas, mas a Lívia eu quero educar dessa forma, né? Não sei, pelo menos na minha época, minha mãe sempre falava, Felipe, o dinheiro é sujo. Você cria uma mentalidade ruim. Putz, aquilo é sujo, aquilo é ruim. Não. Dinheiro é sujo? Lava a mão depois, beleza. Mas você tem que estar em contato sempre. Né? Tem que ter. E aí, ó, uma coisa que é bem importante, tá? O Felipe trouxe 2 temas já logo no começo da nossa conversa. Primeiro, um é sempre melhor que 0, tá? Então, assim, putz, eu não consigo guardar o suficiente para minha prosperidade, para minha independência financeira. Mas primeira coisa, você tá guardando alguma coisa, né? Sim. Porque é sempre melhor que 0. Porque primeiro você cria o hábito, depois você aprimora o hábito. Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, sabe, Fê? Que é assim, perfeito só existe depois do feito. Exatamente. Então, pô, eu quero um mundo perfeito, mas porra, cara, você tá fazendo feito? Se não tá fazendo feito, você não vai chegar no perfeito, sabe? O perfeito é quando você supera. Então, primeiro faz o feito, depois você busca o perfeito. E o segundo, esse lance de coisas que você ouve desde pequeno, como dinheiro é sujo, se o cara é rico, tá fazendo alguma coisa errada. Tudo isso vai limitando você crescer financeiramente, vai criando uma escassez, uma mentalidade de escassez, porque você começa a achar que riqueza, abundância, prosperidade é errado. Sim. Né? E isso dá um baita trabalho, cara, para você limpar depois, dá um baita trabalho para você
cuidar depois. Sabe outra coisa que eu vejo e que é sensacional? A pessoa fala assim, qual é o seu salário? E a pessoa fala assim, eu ganho 5. Não, você não ganha porra nenhuma. Você faz 5. Isso mesmo, exatamente. Né? Porque ganhar você ganha de... Quando vem de testamento, você ganha da loteria, você ganha porque alguém chegou e falou, Tó, Fê, Toma aqui. toma aqui, o resto você faz. O que eu sempre encontro, às vezes, dificuldade na minha consultoria, quando eu chego para bater um papo, é a pessoa, e eu falo que é questão de cultura mesmo. Quanto que é o seu padrão de vida? Eu pergunto. Por quê? Para eu detalhar um plano, para eu desenhar algo para A ela. pessoa fica com receio de falar? Fica. Aí eu tenho que detalhar os meus gastos primeiro. Eu detalho os meus gastos. E de forma indireta eu falo para ele, tá bom, eu ganho X, entendeu? Tipo, eu falo, ó, eu tenho um custo do meu apartamento, eu tenho um condomínio, escola da Lívia, agora as despesas com o Theo também, despesas com a Nina, que é um pet que eu tenho, eu detalho pra pessoa. Primeiro eu preciso falar o quanto eu ganho, o quanto eu recebo, pra pessoa se sentir confortável. E eu tenho certeza que essa pessoa lá antigamente a mãe falava, o dinheiro é sujo, você não pode falar o que você ganha. Exato. Né? E eu vejo muito o contrário. Né? Hoje você tem que conversar, né? Hoje esse assunto, ele tem que ter uma relevância. Você tem uma filha pequena, ela tem que saber o quanto que vale, o que é 10 reais, né? O que... vamos, aquela brincadeira. Poxa, se for pra Lívia com uma nota azulzinha de 2 reais e falar que a azulzinha de 2 é maior que a azulzinha de 100, ela vai falar, não, a de 100 é maior, ela vai saber. Exatamente. Isso é errado? Não. Né? É educação financeira na base. Querendo ou não, Fê, a gente vive num mundo capitalista, cara. Ainda bem, ainda bem. Justo. Eu acho que assim, é tudo através de mérito, de consequência de trabalho. É isso aí. Então, se você, né, não incentivar, não utilizar, meu amigo, sinto muito. Muitas outras pessoas vão passar na frente, né? E aí tem um ponto que é importante, né? Nós, como pais, e a gente está indo até para outro caminho, mas como a conversa é livre, está ótimo. Nós, porque o objetivo aqui é você conhecer o Felipe, conhecer eu melhor, tá? Porque a parte financeira, nas aulas, ele vai detalhar bem isso, mas nós como pais, primeiro, eu vejo 2 pontos aí de cuidado que são extremos. Primeiro ponto, nós educamos indiretamente. Outro dia eu estava lá conversando, aí eu ouvi a minha filha conversando com uma amiga dela, ou explicando alguma coisa para alguém do que era sonho. E, toda hora eu falo, você tem que sonhar, não sei o quê. Talvez eu nunca tenha falado diretamente para ela, mas ela percebe. Né? Então esse eu acho que é o primeiro ponto, o que eu transmito indiretamente. Tá? Esse é o primeiro cuidado. E o segundo cuidado, que nós, como pais, o que a gente quer é o quê? Trazer e criar segurança para ela no futuro, né? Ou no presente e no futuro. E quando a gente fala de segurança, não tem como falar de segurança se a gente não abordar reserva de emergência. Exatamente. Porque isso é um baita gatilho, isso é um baita colchão para quando sobra. Para quando faz falta, não quando sobra. E você sabe hoje, assim, primeiro, o porquê de uma reserva de emergência. Reserva de emergência aí nada mais é que você tem uma tranquilidade em tomada de decisão. Felipe, sou CLT e tal, trabalho numa empresa grande, bacana. Primeiro, se você é CLT, você é só um número. Se você está na jornada aqui justamente para mudar isso aí, né? Poxa, eu quero empreender, show, você tá no caminho certo. Aqui legal. A gente tem vários mentores aí que vai te auxiliar nisso, inclusive. Isso. Então, assim, a empresa te mandou embora. Da noite pro dia, você é um número. Essa é a realidade. Você tem uma matrícula, você bate o ponto lá, você é obrigado a fazer isso todos os dias. Sim. Acabou. Primeiro ponto é esse. Segundo, a empresa te desligou. Se você não tiver uma reserva de emergência, se você não tiver o controle, você vai acertar a primeira oportunidade. Por quê? Você está acostumado a receber todo mês. O seguro-desemprego, governo, a gente bateu um papo, falou isso, vai depender exclusivamente do governo? Não dá. Seguro-desemprego não vai manter o seu salário, né? E aí é uma provocação, quero saber se você sabe aí. Quanto que você acha
que é uma reserva de emergência para uma pessoa CLT e para uma pessoa não CLT, um empreendedor. Eu não faço a menor ideia, cara. Vamos Então lá. fala aí, fala aí. Antes da pandemia, Aham. CLT era 6 meses. Tá, 6 meses. Só que é 6 meses do seu padrão de vida. Só que seu padrão de vida base, tá? tá bom. Custos fixos. Ah, recebo 10 mil, é 60 mil? Não, não é. Tá? Esse começa, é o padrão de vida. Por quê? Poxa, você foi desligado, você não vai continuar com as extravagâncias que você faz. Tá bom. Nem vale. E para empreendedores, 12 meses, né? Por que 12 meses? A gente falou até na live ontem, bateu um papo, né? Às vezes você não vai receber... poxa, saí de uma ferramenta CLT e fui empreender. Eu te falo com propriedade. Você não vai ter uma alavancagem financeira esperada nos primeiro ano, segundo ano você vai começar a empatar, entendeu? Uhum. Você vai ter uma certa dificuldade. E se você se programa para 12 meses, você vai ter 12 meses tranquilo? Não, porque empreendedor nunca pode ficar tranquilo. Sempre tem que estar ativa. Mas você vai ter uma segurança maior para isso, tá? Segurança imediata. Porque se a gente fala de segurança imprevistos, que eu acho que é algo que a gente vai bater um papo por aqui, é uma outra vertente, é uma outra esfera que está no seu pilar financeiro aí também. Mas aí eu acho que tem um ponto que vale a pena só dar uma ressaltada, tá? Quando você fala 6 meses de padrão de vida para CLT, bacana, mas quando fala de PJ, são 12 meses para padrão de vida mais o custo da empresa. Não necessariamente. Ou não? Não, porque a empresa tem que se pagar. Você criou... Tá bom, Um exemplo. tá bom. Aí você está considerando Isso. a retirada que você faz com o PJ. Prolabora, pessoa Com física. Prolabore, tá. A gente não tá falando aqui, poxa, como eu vou manter a minha empresa? Legal. E para a empresa, tem isso aqui também não? Não tem uma ferramenta específica, Tá né? bom. Não tem, porque assim, a empresa, ela tem que girar. Uhum. Você estando lá ou não, Uhum. entendeu? Tem que gerar lucro, tem que gerar o resultado, pagar os funcionários. Legal. A empresa não começou a ter esse retorno, aí você precisa rever se vale a pena manter essa empresa. Legal. Aí uma outra esfera, a gente entra em um outro tipo de estratégia, né? A Mari, ela fala muito em vendas. Sim. Então, se a empresa não tá te dando resultado, cara, você vai ter que sentar com ela e falar, e aí, Mari, como que eu aumento minhas vendas? Aumento minha entrada, né? Eu falo muito isso nas aulas. Legal, né? Eu uso o exemplo de quanto que você recebe e tal. Aí, quando eu apresentei e mostrei para um amigo, ele falou, cara, mas o meu financeiro não bate. Eu falei, tá, mas você não recebe isso, você recebe mais. Então, começa a ver o quanto você está recebendo. Felipe, tô com dificuldade, não consigo guardar. Legal, então a gente vai vender mais. É simples. Aí você vai para um outro funil, onde que a gente tem um mentor aqui para fazer isso, né? Que é o quê? Aumentar seu funil de prospecção. Top. Se aumenta lá, não tem jeito. Se eu tenho que atender 10 clientes para fechar 3 propostas semanais, cara, você tem que atender 20 Para fechar 6. para fechar 6, entendeu? Vou trabalhar mais? Vai, essa é a vida do empreendedor. E até mesmo para pessoa que é CLT, tipo, eu sempre falo, nunca se acomode. Pô, legal, recebo bem, recebo 20 mil por mês, CLT, a empresa. Tá bom, eu tenho certeza que eu vou ficar na empresa até o final, então tá. Então começa a investir, não em educação financeira, mas como fazer o seu dinheiro ter Trabalhar um retorno pra você. maior. Ter um retorno maior. E não é conceito, mas é um dos temas que você tem que ter no seu planejamento financeiro, é investir em educação contínua. Literalmente. Felipe, poxa, eu vou investir em alta performance. Tá bom, você vai aumentar seu resultado. Eu vou investir em uma outra faculdade. Aí você entra em duas esferas. A outra faculdade é para uma transição de carreira? Então, é algo essencial para sua outra atividade. Não entre em educação contínua. Uhum. Mas não, é um complemento para melhorar para os meus clientes. Então, entre em educação contínua. Poxa, Fê, não sei
no que investir em educação contínua, compro o meu livro todo mês para me aperfeiçoar um pouco melhor. Então tá, vai estudar finanças. Ah, você acha que finanças tem que ser obrigatório, tem que estar nas Para escolas? todo mundo Pra que todo mundo. empreende. Não Para só todo mundo, para pra todo todo mundo. Não, pra todo para mundo. todo mundo, concordo. Imagina, tem jovens aí, a gente vê todo. Deve ter vários podcasts aí que é aquela criança que 15 anos começou a aplicar na bolsa e deu certo. Por que que ela começou a fazer isso com o CPF do pai? Porque o dela não é permitido, né? É porque ela não tem medo. Tipo, ela é um pouquinho ali. E ela Que a criou essa história do cultura. um é melhor que zero. Isso, e ela cria a cultura, né? Eu uso muito exemplo, né, de você quer melhorar sua performance em venda, começa a observar as crianças brincando. Eu aposto que sua filha, ela deve ter, 10 amiguinhas, coloca ela na frente de 10 amiguinhas. Ela quer brincar de casinha ou ela quer brincar de X. Ela vai chegar para a primeira amiguinha, você quer brincar de X? Não, não quero. Ela vai para a próxima. Você quer brincar de X? Não, não quero. Você quer brincar de X? Quero. As outras 7 que faltou aqui no exemplo, ela nem vai falar, porque ela já arrumou alguém que ela foi brincar. Tipo, é um amor ao próximo. Não, próximo. Não interessa. E aí você vai aumentar aí questão de vendas, né? E isso é um tema bem interessante, porque assim, né? Vendedor que tem medo de ouvir não chega ao sim, né? Exatamente. Porque a parte principal de vendas é você lidar com não, porque tanto que você precisa fazer o quê? Quebrar objeções. Se você quebra objeções, é como que eu evito que o não chegue antes ou chegue na hora que não precisa. Você trouxe um negócio aqui que achei bem interessante, a gente falando de reserva de emergência. Eu lembro de um negócio que aconteceu comigo, é bem simplório, mas traduz um pouco disso, né? Eu sempre tive o costume de andar com um pouco de dinheiro vivo na carteira, tá? Certo. Não é um grande volume, mas é um volume. E eu fui viajar, acho que eu fui para o sul, para algum canto, tá? Toda vez que eu viajo, eu coloco mais dinheiro vivo na carteira, tá? E por aquele momento eu tinha X, tá? E eu parei para almoçar, beleza? Aí fui, almocei e tal. Tava eu e outra pessoa e, sei lá, o almoço deu 120, 130, alguma coisa. Fui passar o cartão, o restaurante tava sem sistema, tá? Porque tinha caído. Falei, puta vida. Passou o cartão, deu pau, passou o cartão, deu pau, e aí, é que a gente tá sem sistema. Tá? E aí, assim, eu tinha duas opções. Esperar o sistema voltar, né? Ou pagar e ir para a reunião que eu tinha. E aí eu usei o dinheiro que eu tinha na carteira, né? E paguei. Aquilo lá foi minha reserva financeira, né? Que eu tinha para usar para reserva de emergência, né? Que o meu objetivo era voltar para casa com aquele dinheiro, não ia. Exatamente. Mas eu tinha um colchão para usar no momento que, putz, é uma emergência. Aí eu fui, paguei, né, com dinheiro. Quando a gente chegou na cidade, primeira coisa, vamos no shopping. Por quê? Porque eu quero sacar o valor que eu gastei no almoço. Restaurante, isso. Porque a reserva de emergência ela tem que ser na minha cabeça, tá? Sim. Se eu usei, eu tenho que repor o que eu usei para que eu continue tendo reserva de emergência. Senão aquela reserva de emergência começa a virar parte da sua despesa e aí não é mais reserva de emergência. Faz sentido isso aqui? Faz total sentido, total mesmo, vale a pena. Só que aí eu entro no ponto. Vamos pensar assim, poxa, Fê, eu tinha R$ 150 lá, acabei usando. Então você tinha que sacar R$ 160. Porque aquela reserva de emergência não era para você usar com Tá. com aquela finalidade. Ou às vezes pode ter sido nesse exemplo. Mas vamos supor que você tá lá, você precisou usar. Então tá, quando você atrasa uma conta, você não paga com juros? Ah, legal. Então aí Essa é a você ideia. sugere colocar o juros. Não no seu exemplo, mas analogia. Tá, não, que, é lúdico o entendeu? exemplo só para poder traduzir. E é engraçado que eu acho que na primeira viagem que eu tive com a minha esposa, né, a gente namorava ainda, tipo, foi pra Campos do Jordão. Aí tem o famoso crocodilo lá, né, que é o de fundir.
Eu nunca fui pra... Não? Não, eu fui uma vez, mas nem curti lá. Sei, tinha lá. Aí você falou, eu lembrei que eu também acabei levando dinheiro e tal. E, meu, saiu a primeira vez, quer impressionar a namorada e tal. Tá bom. Cara, eu fui com R$ 200 na carteira. Tipo, na hora de sair eu falei, não, vou levar só a carteira, eu pago no cartão e tal. Aí veio um estralo, mano, leva o dinheiro. Aí eu levei, a conta deu R$ 199. Deixei R$ 1 de caixinha ainda. Mas passei por uma situação semelhante, apenas só uma lembrança aí, enfim. Ó, a gente já falou, vamos lá, eu tô anotando tudo aqui, tá? Então a gente já falou de ter clareza de objetivo, a gente já conversou um pouquinho que um é melhor do que zero, já falou dessas crenças que são crenças destruidoras de dinheiro é sujo, enriquecer é ruim, tal. Certo. E a gente entrou no tema de reserva de emergência, e um ponto que eu acho que acaba gerando um impacto muito grande toda vez que vai falar em parte financeira, tá? É mentalidade. E aí deixa eu te explicar o porquê que eu acho isso uma trava gigante, tá? Normalmente as pessoas gastam não pelo que precisam, mas pela dor que tem, tá? Então vamos lá. Aí eu tô fazendo o inverso do lado de vendas, tá? Porque assim, quando você vai vender, a pessoa ela decide emocionalmente e aí ela usa a razão para justificar, tá? Então eu vejo que você deve enfrentar muito isso de quando você faz o planejamento, a pessoa ter certeza que o que você está falando tá ok, que é realmente aquilo que ela precisa, mas às vezes ela não consegue colocar em prática. Por quê? Porque tem uma mentalidade que não está adequada, Sim. né? E aí eu trago sempre um negócio, né, que às vezes a pessoa vem e fala assim, eu quero ser milionário, ou eu quero ganhar, eu quero fazer 20 mil de salário. E a primeira pergunta que eu sempre faço é, você está preparado para isso? Porque não adianta você ter um salário de 20 mil se a sua mentalidade não estiver preparado para isso. Não adianta você ter um salário de 40 mil se a sua mentalidade não estiver preparada, porque é meio máquina de linguiça. Você coloca, sai a linguiça do que você colocou. Se colocar linguiça de porco, que é uma carne que eu gosto muito, vai ser linguiça de porco. Se você colocar frango, vai ser linguiça de frango, né? Então, assim, toda vez que fala da parte financeira, eu me preocupo muito com a mentalidade, se a pessoa está preparada ou não para aquilo, né? Porque aquilo lá vai ser a trava na minha visão. Sim. Faz sentido isso para você, cara? Faz total sentido e não adianta, né? Se você... Eu acredito... Eu tenho uma filosofia, assim, tipo, vamos pensar dessa forma, né? Que assim, se eu peço para Deus guiar os meus caminhos, eu tenho que estar disposto a seguir os caminhos que Ele quer. Top. Então é aquele negócio. Poxa, não adianta. Pô, eu falo família tal, e aí você vai me ver, tipo, sei lá, azarando uma outra mulher. Cara, não é isso. Uhum. Então, Não é congruente, isso, né, Fê? você tem que ser coerente, na verdade, com aquilo que você quer. Perfeito. Então, cara, eu quero ser milionário. Então tá bom. Como que age um milionário? O que o milionário faz, né? Quais são os comportamentos? Isso, exatamente isso, né? Então, você tem que começar a estudar isso. Tipo, eu acredito muito assim, vou traçar um objetivo, vou traçar uma meta, legal. Essa meta é atingível? É. Aí você vai ter 3 vertentes, né? A primeira, é mais fácil chegar lá? É mais complicado ou é impossível? Vamos ver. Tá. É impossível? Vamos recalcular. Uhum. É impossível, mas se a gente sonhar alto e executar alto, a gente chega? Uhum. Então vamos para essa meta. Então, são situações que você vai criando, né? E vai tudo de maneira exata, assim, mentalidade mesmo, acreditar, né? Agora, beleza, poxa, eu quero ganhar 20 mil por mês. Tá bom, mas se eu ganho 10 e gasto 11, se eu ganhar 20, eu vou gastar 21, 22, 23. Então você vai estar fazendo. A gente tem 3 caminhos. Quando eu atendo um cliente, eu falo, poxa, vamos falar de consultoria financeira e tal. Sempre tem 3 tipos de clientes. O primeiro, que já faz um planejamento financeiro. Tá bom. Adequado ou não, mas faz. Mas faz. E aí um é melhor que zero sempre. Ou aquele que ganha X e gasta X.
Legal? Aquele que ganha X, gasta X mais 1, X mais 2, até X mais 5. Beleza? Eu já passei por essas 3 situações. E eu sei muito bem como que é. Aquele que tá fazendo a reservinha e tal, legal. Ele vai começar a estudar mais sobre finanças, a entender porque ele vai ter o prazer de ver o dinheiro rendendo mais. Legal. O que gasta X, ganha X e gasta X, eu ensino ele que, tudo bem, você ganha 10, então tá. Você vai começar a gastar 11, por quê? Você vai buscar R$ 1.000 a mais, só que esse R$ 1.000 que você gasta, você vai ser obrigado a colocar em X lugar. Uma poupança, né? Um CDB, algo fora da conta padrão dele. Ah, Felipe, mas por quê? Ele vai ter uma despesa com outra taxa. Isso eu falo com ele, a gente se resolve. Mas ele tem que não visualizar, ele tem que visualizar o gasto. Mas ele não tem que visualizar isso nas mãos dele. Tá bom. Aquele que gasta X mais 1, X mais 2 ou X mais 5, que é o caso, que já aconteceu, primeiro, se reestruturar financeiramente. Entra muito naquele negócio. A real importância de uma selfie financeira, tá? Quanto que eu tô ganhando e quanto que eu tô recebendo. Quanto que eu tô recebendo... quanto que eu tô gastando e quanto eu tô recebendo. Se o que eu tô ganhando aqui, que eu tô recebendo, tá inferior aos meus gastos, eu tenho que aumentar essa fatia da balança. Ah, Felipe, por que você não fala pra pessoa diminuir o gasto? Cara, se você acostumou com o caviar, você não vai querer voltar ao hot dog. Se for necessário, beleza. É a situação. Mas é por necessidade. Você vai. Agora, se você está acostumado e você consegue, depende um pouco mais de você, vamos se esforçar ali. Legal. E aqui, quando a pessoa está gastando 5 vezes a mais que o salário dela, 2 vezes a mais, ela reestruturou, já entra naquilo que eu faço com a pessoa que ganha X e gasta X. Eu obrigo ela a ter uma despesa fixa de algum comprometimento de reserva. E aí você trouxe um negócio que é interessante, porque assim, reduzir dá sempre o sentimento de dor, de perda, Sim. né? E quando você estimula a pessoa a aumentar o rendimento, o faturamento, dá um sentimento de conquista. Pode parecer uma diferença sutil, mas em termos de resultado, em termos de como isso mexe neurologicamente, nos hormônios, é gigante. Porque ao invés de lidar com perda, você lida com conquista. Faz todo sentido para mim. E uma coisa, né, que você estava comentando, eu sou muito partidário, tá? E tem até um livro, o livro chama Lucro Primeiro. Eu não lembro quem escreveu, mas é muito bom, tá? Vale a pena você que está ingressando na mentoria com a gente, e você que realmente já é aluno nosso, procurar esse livro. Você já leu esse livro? Não, mas tem um que Qual fala é? muito que a gente vem, e eu acho que esse livro é o ideal para quem Qual é? quer Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Você lembra o Legal. autor? Pô, tem um... Kyo, é o japonês, esqueci o Kyo nome. não sei o quê. Tá, mas é Enfim. super famoso isso. Ele traz um tema nesse livro, né? Tudo bem, lá ele fala que o dinheiro tem que se pagar, tal, enfim. Mas ele fala, você tem que ter... Você está pobre ou você... perdão, deixa eu lembrar aqui. Ele fala Você exatamente... é pobre ou você está pobre? Isso, exatamente isso. Tipo, você quer seguir, né? A pobreza é algo de espírito. Se você continuar, vamos usar o exemplo lá, poxa, estou gastando 5 vezes a mais. Se você não aumentar suas receitas, cara, você vai começar a ficar inadimplente, você vai começar... Então, tipo assim, por que eu não falo para a pessoa deixar os gastos dela? Sensacional. Porque ela tem que melhorar, ela tem que aumentar, ela tem que alavancar, ela desfrutou de algo bom, ela é merecedora daquilo, ela tem que ser merecedora daquilo, então ela tem que fazer essa alavancagem. E aí, quando você falou de lucro primeiro, né? Quando eu falei de lucro primeiro, né? E você trouxe o negócio de... eu provoco que a pessoa tenha um valor que vai para o investimento, para ela sentir o valor saindo e tendo o compromisso de como buscar mais. Eu gosto sempre de olhar a base, tá? Toda vez que eu vou discutir alguma coisa,
eu gosto de olhar a base, porque a base é onde realmente te dá um manual do que você precisa fazer ou não, né? E quando você olha os grandes ensinamentos, riqueza, prosperidade, é sempre algo positivo. Sim. É sempre, né? Se você ler, por exemplo, Provérbios de Salomão, que é uma baita experiência bacana de sabedoria, Sim. né? Ele fala muito disso, de riqueza, de prosperidade. E quando a pessoa fala, não é bem assim, é que provavelmente ela não tem, ela só está querendo se confortar, né? Sim. Porque prosperidade é positiva. Nós viemos para cá, realmente, eu acredito, para que a gente possa viver não de forma medíocre, mas de forma abundante, sabe? E prosperidade casa com tudo isso. E quando a gente olha ainda a base, olha que interessante, a doação, ela vem antes e não com o que sobra, Sim. né? Exatamente. Essa ideia do lucro primeiro, eu gosto muito de, primeiro, entrou o faturamento, já ter definido qual é o lucro que você vai ter com aquilo, qual é a reserva que você vai ter com aquilo. Porque, de boa, se você deixar para fazer no final com o que sobra, sabe quando você vai fazer? Nunca, Exatamente. nunca. E aí tem uma história, eu acho que eu já até te contei. Em 2017, eu fui pro Powerhouse, que é um evento que o Flávio faz, o Flávio Augusto. E lá tinha uma palestra do Carlos, né, que era o dono da Wizard. Aham. E ele conta que no alto do sucesso da Wizard, como empresa, ele fez uma baita festa, tal, ele estava todo feliz, e a esposa dele chegou, deu um choque de realidade. Por quê? Porque apesar de fazer um baita faturamento, o lucro não estava legal, né? E aí ele voltou para a base, né? Ele lembrou e falou assim, olha, toda venda eu já vou reservar o que eu quero ter de lucro. E foi aí que a empresa dele realmente começou a Começou prosperar, a engrenar. né? E aí, para você, tanto que é empreendedor, que é empresário ou que é CLT, tá? Que trabalha para alguém, é importante, sabe? Pega o quanto você faz e já determina. É 1%, não importa. São 5%, não importa. Mas faz isso na entrada e não na sobra. Exatamente. Só que aí, Fê, tipo, quando eu torno algumas questões obrigações, e aí vai muito de encontro ao meu propósito, ao que eu faço hoje em dia. Legal. Né? Que aí é onde a gente vai pensar em imprevistos. Né? Top. Que é o nosso próximo tópico. Imprevistos está à frente de reserva de emergência? Cara, não sei. Está. Não sei. Lembra, Eu falei não, mas não sei, não faço ideia. Mas está, porque a gente fala em 3 pilares: presente, futuro e os imprevistos. Tá bom. Do presente ao futuro, há uma longa jornada. Concorda Perfeito. comigo? Perfeito. Está no nosso alcance. A gente consegue prever o que vai acontecer? Cara, mas você... Cara, não sei. Não consegue. Sabe Por lógica não, porque é imprevisto, mas não sei. Por exemplo, você sabe exatamente o que vai acontecer daqui até o final do seu dia? Exatamente. Não, mas aí, assim, ó, esse lance do imprevisto eu associo muito com urgência. Sabe? Depende. Não, então, Tá. Qual que é a ideia? Quando eu vou falar de produtividade, né, qual é um ponto comum que as pessoas trazem? Cara, é muito bonito falar de produtividade, é muito bonito falar de organização do tempo. E como que eu faço quando eu sempre tenho alguma urgência? Né? Porque assim, eu planejei o meu dia, mas o Felipe ligou e falou, Fê, preciso de você agora. Né? E aí eu falo assim, cara, a urgência é tão importante que tem que estar na agenda. Tá? Certo. Então assim, a urgência faz parte do dia a dia, quando se fala de produtividade, tá? E a urgência ela é tão importante que, por exemplo, eu reservo 1 hora do meu dia de trabalho para lidar com urgência. Certo. Então, quando o Felipe me liga falando, Fê, eu preciso de uma coisa urgente, eu vou perguntar. Por exemplo, vamos dizer que hoje o meu horário de urgência é das 11 ao meio-dia. Eu vou falar, Fê,
você consegue esperar até as 11 horas e eu te mando tudo ou tem que ser agora? Tá. E 90% das vezes a pessoa consegue esperar coisa de 1, 2 horas, tá? Eu não tô falando de urgência, normalmente dá. Qual que é a minha reflexão e aí a minha provocação para você? Imprevisto, legal, a gente não prevê. Mas será que também não teria que ter uma fatia reservada para imprevisto? Porque Então. que imprevisto vai acontecer, vai, ponto. A única certeza que a gente tem que um dia possa acontecer, né? Que vai acontecer, um pneu do carro vai furar, você não vai estar 100% de saúde, você vai trabalhar, poxa, imagina, gripada, você ia conseguir fazer esse bate-papo aqui, se estivesse gripada? Provavelmente não. Entendeu? Então, são imprevistos. Agora, quando eu falo em imprevistos, eu trago algo que é mais importante que uma reserva de emergência, é aquele imprevisto que é atrelado a um risco, né? Que eu falo que é os riscos da vida, Tá. entendeu? Quais são os grandes riscos da vida, né? Primeiro, viver muito. Tá. Se você não se programar, não se planejar, não ter um planejamento financeiro ideal, com 65, 70, 80 anos, não sei se você já viu quanto que é um plano de saúde. É bem cacetada, salgado, entendeu? Eu acho que vai de encontro aos dados. Um plano de saúde ruim é caro. Um plano de saúde bom é muito caro. Mais caro ainda. Então, quando eu até trago, poxa, da onde o IBGE tira essas informações, né? Tal, volto lá naqueles dados. Exatamente, às vezes a pessoa faz o seu plano de INSS, tudo, né? O recolhimento para custear um plano de saúde. Enfim, só uma analogia aí, porque eu acredito nesses dados do IBGE, tá bom? Então, se você não se programar, perfeito, né, você lá na frente vai ter uma dificuldade. Um outro grande risco, né? A gente falou vida, a gente falou V, é uma invalidez. Tá bom. Poxa, por que eu falei? Você sabe o que vai acontecer? A gente tá aqui no estúdio, né? Veio, estamos conversando, saindo daqui eu vou para uma reunião, você vai para uma outra. A gente sabe se vai chegar lá exatamente, certinho, com um carro bonitinho, isso não vai acontecer, não vem um louco aí. Quantos acidentes de carro a gente tem? Tá bom. E isso vai travar o quê? Toda a nossa agenda. Isso vai por água abaixo. Sofri um acidente. Vê o Shiba. É o principal, um dos exemplos que você trouxe. Poxa, ele andava de moto, poxa, vendeu a empresa, né, recentemente não, acho que tem 1 ano ou 2, vendeu tudo, cara, tá se cuidando. Legal. Né? Não tem como. E ele tem condições para isso. Você tá preparado? Por isso a real importância de um imprevisto. E os imprevistos ser um dos pilares. É justamente essa. Se eu não tivesse preparado, se eu não tivesse... como que eu posso te falar? Se eu não tivesse esse pilar tão forte comigo, eu estaria sujeito a qualquer tipo de situação. O lado bom que eu vejo, cara, sabe o que é? É que assim, por mais que a gente fale de imprevisto, tá? Eu continuo colocando que imprevisto é igual a urgência, tá? E aí o meu papel aqui é só provocar para cutucar mesmo, ó. Por que eu falo que imprevisto é igual a urgência, tá? Imprevisto para mim, por exemplo, pandemia foi um imprevisto. Pô, ninguém previa isso. Exatamente. Entendeu? Agora, quando você fala possibilidade de acidente, possibilidade de você não poder exercer sua profissão, existe estatística para isso. Certo. Muito ou pouco acurada, mas existe. Então, ela é previsível. De certa... Você não sabe se vai acontecer com você, mas você sabe que existe a possibilidade. Se existe a possibilidade, é uma questão que eu vejo, tá? De responsabilidade sua, de saber se você quer se preparar para caso aconteça, você lidar com isso bem ou não, né? Então, eu coloco assim, imprevisto para mim, tá? É tão importante quanto urgência, e por ser importante tem que estar na pauta, tem que estar na agenda. Exatamente. Entendeu? Porque assim, ó, cara, qual é a ilusão que eu tenho que eu vou passar um dia sem ter uma urgência? Nenhuma. Se eu falar assim, olha,
quando a gente vai falar de produtividade, né, em uma das coisas a gente cuida da agenda da pessoa para ela poder organizar a agenda. E aí a pessoa, na primeira semana, é muito engraçado, porque 90% faz isso. Coloca um compromisso atrás do outro, tudo. E eu deixo, tá? Porque é parte do aprendizado entender que não adianta você ter uma agenda tão justa, porque quando surgir imprevisto, quando surgir uma urgência, vai desestabilizar toda a Sim, agenda. E aí a gente começa a trabalhar, construir. construir que você, pô, tem que ter espaço para urgência, tem que ter espaço para respirar, tem, né, de falar, putz, eu não tô fazendo nada, eu vou tomar um café, tá? E aí eu coloco a mesma coisa para imprevisto. Isso não deveria ser uma base já planejada, porque que vai acontecer algum imprevisto, vai. Não, e não é só algo que é planejado, mas é algo que é estruturado no planejamento financeiro. Legal. Se Show. você separa uma reserva para isso. Eu digo assim, em questão de importância Só que isso é separado de emergência, né? de reserva de emergência. Isso Exatamente. tem que ser separado São de... pilares opostos. A reserva de emergência você vai construir com o futuro, Legal. com o que você vai guardar lá na frente. Por quê? Legal. Não aconteceu nada nesse meio do caminho, uma transição profissional, você não precisou usar o dinheiro, ele vai ficar junto, acoplado com aquele que vai se pagar, né? Ah, Os imprevistos, você tem ferramentas e formas com que você vai fazer com que lá na frente ele também entre no futuro. top. Não aconteceu nada, legal, você tem essa reserva. Você consegue construir isso. Você tem ferramentas para isso, entendeu? E voltando falando um pouquinho mais, tipo, de risco, os dois grandes maiores que eu acho que para mim, doença grave e ausência. Eu ia até brincar com isso, sabe? Porque outro dia eu tava conversando com uma Brincar pessoa... não pode, isso é assunto sério. Tá bom, vai. Eu ia falar sério disso. Tô brincando. Não pode dar risada também, É, ó. Vou verdade, te cancelar. Tá rindo da morte dos outros, Não, que que cara. Não, eu tava falando com uma pessoa, né? E falou assim, putz, e eu passei por isso, porque quando meu pai morreu, não tinha um patrimônio gigante. Cara, a grana que você gasta de inventário é um absurdo, né? Você já tá lidando com a morte da pessoa, com a ausência da pessoa, e tem que se preocupar ainda em correr atrás de uma porrada de burocracia, de taxa, que chega a ser até desumano. Mas, ponto, Sim. eu já fiz o meu ponto de indignação. E aí eu tava conversando com a pessoa, né? E a pessoa falou assim, putz, me desestruturou porque eu não sei quem morreu, que era da família, e eu tive que gastar muito no inventário, né? E isso foi um imprevisto para mim. A pessoa Exato. colocou dessa maneira. Falei, cara, de boa, não é imprevisto, porque você não tem dúvida que todo mundo vai morrer, beleza? É natural, Essa é a todo certeza. mundo vai morrer. Isso. A imprevisibilidade é acontecer naquele momento, né? Então, como que eu separo reserva de emergência de imprevisto? E aí você me corrige. Emergência é o que você nem imagina que pode acontecer e aconteceu. Emergência, situação do restaurante. Ponto. Imprevisto é você sabe que vai acontecer. A questão é quando Isso, exatamente. e não o isso. que, né? E se você sabe que vai acontecer, você precisa se planejar. Sim. É simples assim. E aí você coloca em todos os pilares, né? Aí você tem como ter a certeza de que você está fazendo o correto. É isso aí. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Ó, vamos lá. A gente falou de reserva de emergência, a gente falou de mentalidade, de prosperidade, né? E foi até legal porque, ó, trouxemos 2 livros aqui. Lucro Primeiro, que eu não faço ideia de quem é o autor, mas na descrição do vídeo eu deixo. E Pai Rico, Pai Pobre, tá? Que eu também não lembro, mas a gente coloca na descrição. E falamos de imprevistos, eu acabei trazendo um pouquinho do tema de urgência. Né? Exato. Para você, Fê, se a pessoa ela cuidar, tá? De reserva de emergência, trabalhar a mentalidade de prosperidade e cuidar e planejar dos imprevistos, já é um baita passo para a gestão financeira. Ah, já, né? Isso
Tipo, não vou falar que é o básico, porque o básico é você saber onde está gastando e como está Tá. gastando. Mas isso é você construir um pilar financeiro sólido. Isso é buscar a independência financeira, a tão sonhada independência financeira, que é o objetivo de todo mundo, entendeu? Top. Ninguém quer chegar lá 70 anos e continuar trabalhando, cara, e nem... Ou se continuar trabalhando porque não tem nada o que fazer por prazer, o mas não ritmo diferente. Isso, por não necessidade. exatamente. Por né? prazer e não É, necessidade. e eu recentemente, né, quando a gente tá gravando, vamos lá, só para poder contextualizar, porque eu não sei quando que vai assistir isso, mas a gente tá gravando 1 ou 2 semanas depois que teve aí, que morreu uma pessoa que era, assim, fanzaço, que foi o Jô, né? Uhum. E ele tem 2 falas que eu gosto muito, né? Ele conta que um dia a gente tá falando de morte, né? Uhum. Ele fala assim, você tem medo da morte? Ele falou, não, eu tenho pena. Eu compartilhei É muito top, eu vi de você. E a segunda que eu ouvi da entrevista dele, que eu achei sensacional, que ele fala assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar improdutivo, né? Então, eu quero trabalhar até 80, 90 anos, mas não por grana, não por necessidade, é porque me dá prazer, é porque eu vou trabalhar numa ONG, seja o que for. Fê, só cortando, né, e falando. Cara, tem uma palavra que vai muito de encontro ao que você está comentando. Você quer continuar produtivo, porém, você pensa muito em legado. Isso aí. O que você vai deixar, né? Já tive situações de apresentar um projeto de consultoria e a pessoa fala assim, não, eles que se virem, né? Cara, na boa, não é a Lívia, não é o Theo, não é a Camila que tem que se virar. Enquanto tiver ao meu alcance, eu deixar um legado para eles, eu vou fazer, né? Isso indiferente, poxa, meus filhos, né? Você quer que seus filhos fiquem debaixo da sua asa? Eu quero. Claro que quero, porra. Por que eu vou ter que fazer? Não, se vira não. E se eu deixar isso, né? E eu acho que essa palavra é muito forte, é o legado, né? Poxa, o que o Fernando deixou, né? Quando eu vou atender uma pessoa, indiferente se ela fecha comigo ou não, a pessoa vai, putz, aquele menino falou algo que foi interessante, que soou interessante. E a gente falou ontem, né? Ser interessante, não interessado. E vai muito de encontro, vai conectando tudo. E quando a gente fala em legado, eu falo, o Jô, grande exemplo. Ele deixou um legado. E muito bom. O Cortella tem uma fala, e aí é legal porque você vai pegando as referências, né? Que ele fala assim, que a única maneira que você tem de permanecer imortal é quando a sua imagem perdura ao tempo. Exatamente. Que aí você deixou o legado, né? E putz, você pega aí grandes pensadores que já foram há mais de 2, 3 mil anos e a ideia dele continua viva. E tem toda a razão quanto a isso. E aí esse é o ponto que eu fecho o meu bate-papo de hoje. Continuar produtivo e deixar o meu legado. Realmente você traduziu muito bem, porque é o que eu curto e é o que eu penso. E para fechar, né? Porque a ideia nossa é fazer uma horinha de bate-papo. Até porque, assim, você vai ter muita oportunidade de conversar com o Felipe, conversar comigo durante o workshop, tá? Então, fica aqui o meu convite para você. Faça parte da mentoria Mentalidade, da mentoria Negócio Lucrativo, tá? Lá você vai desenvolver sua mentalidade para que o que você tem de paixão, de negócio, realmente possa gerar o retorno financeiro que você espera. É uma mentoria que é para empresário, é para executivo, é para empreendedor, porque a sua carreira, no fim do dia, é um negócio, tá? E ela tem que ser lucrativa também, tá? Recapitulando, a gente falou de reserva, mentalidade, imprevisto e, Fê, para a gente fechar, para quem está começando agora, está começando a cuidar da gestão financeira agora, qual é a grande dica que você daria para a gente fechar o dia de hoje? A primeira grande dica é a lição de casa, né? Traçar um caminho e fazer sua selfie financeira, mas sem nenhuma, como que eu falo?
sem nenhum filtro, né? Tá bom. A pessoa vai postar uma foto no Instagram, nunca aquela. Sempre tem um filtrozinho. Aqui você tem que ser preto no branco. Eu acho que foi o primeiro bate-papo que a gente teve. Eu falei, eu vou repetir ele hoje. O importante é começar. Bom planejamento. Bom planejamento financeiro não é aquele que você vai fazer certinho, detalhado, tudo que é aquele que você colocou. Um bom planejamento financeiro é aquele que se inicia. Top. É aquele que você vai começar. É igual você falou, 1% é melhor que zero. Então, vamos mudar. Aí você vira e fala, poxa, Felipe, você bate muito, né? Hoje, a gente trabalhar com propósito, a gente auxiliar pessoas. Acredito muito nesse processo da jornada, né? Porque aqui tem vários mentores que vai te alcançar degraus, você vai encurtar. Ah, quero chegar daqui 20 anos, eu quero me aposentar. Certo? Legal. Se você tem um processo, vários mentores por trás, esses 20 se tornam 10 e quem sabe 5. Exato. E aí você tem uma tranquilidade melhor. Né? Então é isso. Eu quero agradecer de novo o bate-papo aí, legal sempre estar com vocês. Espero que o pessoal aí curta e esteja aí na jornada com a gente. Cara, eu quero te agradecer porque, pô, passou uma hora super rápido que a gente nem percebeu. E falando de um tema que não é um tema simples, né? Porque eu tenho certeza que gestão financeira mexe com a dor e mexe com o sono de muitas pessoas. Eu fecho com a minha dica, que assim, eu tenho 2 dicas. Primeiro, se inscreve na nossa mentoria para desenvolver sua mentalidade e poder realmente ter um negócio lucrativo. E aí você vai ter acesso ao Felipe na parte financeira, tem mentor de vendas, de fidelização de cliente, de imagem, de negócios, de empreendedorismo, de produtividade, de liderança, autoconhecimento, de como gerar oportunidades. Então você vê que tem realmente um grupo de mentores para você. Então a primeira coisa, o primeiro passo é se inscreva e começa a fazer o material e conviver com cada um de nós. E o segundo passo, identifica, sabe, qual é a área que precisa de maior urgência. Faz uma lista das 3 áreas e começa a contratar cada um dos mentores individualmente, porque aí, minha sugestão é sempre a mesma, não contrate antes de fazer a mentoria. Por quê? A mentoria vai te dar uma base para você já começar a correr. Então você já começa a correr. Quando você for contratar o Felipe, você já está correndo, aí você vai voar, sabe? Você já está correndo. Vai falar de produtividade? Você já sabe o básico, aí você vai para outro nível. Então fica aí as minhas 2 últimas dicas, Fê. De novo, brigadão, foi muito top e bora lá. Bora. Fechou. Valeu. É nóis.